Eu estou aqui com a Dindri. E agora nós vamos falar um pouco de arte. Eu vou ter que falar a data de nascimento para vocês entenderem um pouquinho da história, porque ele faz parte da história. Então, João Silvério Trevisan nasceu em 1944, ativista na área de direitos humanos, fundou em 1978 os Somos, que é o primeiro grupo de liberação homossexual do Brasil. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Fundar um grupo, ser avante do seu tempo. Então, ele fez isso. Tem 14 livros publicados, entre ensaios, romances, contos. É também o autor do romance Pai, Pai, e do clássico, já estudo multidisciplinar, que eu já li, já reli, já várias vezes, que eu amo de paixão, com Devassos do Paraíso. Realizou também trabalhos como roteirista, diretor de cinema, dramaturgo, tradutor e jornalista. Recebeu 3 vezes os prêmios Jabuti e da Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA. Em 2018, foi finalista dos prêmios Jabuti e Oceano. Não, Silvério Trevisan. Bem-vindo, João, muito obrigada. E além de tudo isso, é irmão de um grande amigo meu, que é o Toninho Marmo Trevisan, casado com uma grande amiga minha, que é a Lena Trevisan. É tio de vários meninos, entre eles a Carolina Trevisan, que outro dia fez uma live conosco, o Fernando Trevisan, enfim. Eu sou amiga dos Trevisans há muito tempo, então o João é um deleite para nós. Você sabe que eu já te citei várias vezes, viu, João? Eu acompanhei aquela tua conversa lá na Biblioteca Municipal, e aquele momento que você falou, ele fez um histórico da questão LGBT no mundo todo, do ativismo, etc. e tal, e da homolesbotrofobia, como vencer isso tudo, como enfrentar esse momento. E em determinado momento ele falou, olha, não dá para ficar cada um no seu quadrado, é importante que os movimentos sociais, ele quis dizer isso, é claro que ele fez uma narrativa muito bonita e poética, mas no fundo ele quis dizer o seguinte, os movimentos sociais precisam existir hoje numa situação de intersecção, precisam conversar mais para que o tecido social seja menos agredido. Então, eu falo isso sempre. O João Silvério Trevisan falou isso. Então, foi um aprendizado. Ou seja, João Silvério Trevisan não é só cultura, é aprendizado para transformação. De onde você tirou essa vida de transformar a vida, João? Bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Roseli, boa tarde. Dindri, boa tarde. Todo o pessoal que está nos ouvindo. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá ótimo. Olha, Roseli, essa pergunta que você fez, eu posso responder no mesmo padrão. Eu aprendi tudo isso que eu estou falando, eu aprendi. Você acabou de falar de interseccionalidade. Sabe quem me ensinou isso? As feministas negras. E isso é muito gratificante, porque era uma coisa que nós já fazíamos sem ter esse nome, mas já reivindicávamos no tempo do Somos e do Jornal Lampião. O Jornal Lampião era um ponto de vista LGBT sobre o mundo, sobre o Brasil, mas trabalhava, ou pretendia trabalhar com várias outras áreas que naquele momento eram chamadas de lutas menores. Não é? A esquerda chamava de luta maior a luta do proletariado, e o resto era todo o resto, lutas menores. Então, nós acreditávamos muito na importância dessas tais lutas menores, que não são menores, porque nós dizíamos, todas elas caminham juntas. E se interseccionam, obviamente, não é? Então, nós convidamos feministas, nós convidamos pessoas do movimento negro, havia uma postura de luta contra a devastação da Amazônia, por exemplo, que no período o presidente Figueiredo queria destruir para pagar a dívida externa brasileira, vendendo a madeira, não é? Que era um absurdo total. Então, pronto, eu adoro aprender, eu sou muito curioso, eu sou muito inseguro e eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, acho que essa receita não me deixa parar. Eu preciso estar o tempo todo dialogando para trocar ideias, e é por isso que me é tão
gratificante estar aqui conversando, sempre. A cada vez que eu me apresento num espaço assim, especialmente agora no período da pandemia, não é num espaço mesmo antes disso, mas especialmente agora em que a gente está tendo tanta presença virtual, eu aprendo muita coisa. Muitas vezes eu verbalizo coisas que eu não tinha muita clareza, e de repente sai por força da necessidade de me expressar. Não é? Não por acaso eu sou coordenador de oficinas literárias, o que significa eu trabalho com todo esse esforço de se expressar. É fundamental que a gente conheça os nossos recursos para a gente se expressar. Coisas, por exemplo, que a arte nos oferece de mão beijada, e a literatura em especial, porque ela trabalha também com as palavras. Então, pronto, é basicamente isso. Eu adoro aprender. A parada do orgulho LGBT de São Paulo esse ano faz 25 anos. Aí a Roseli, conversando com o Danilo, falou bem assim, imagine a luta que eles não tiveram no começo. Agora eu repasso essa pergunta para você. Imagine a luta que uma pessoa teve lá em 1978 para criar um grupo de liberação homossexual no Brasil. Conta para gente como é que foi germinar esse grupo lá na década de 70, olha quanta coragem, quanta determinação, e um grupo que é referência até hoje em dia. E depois você pode contar também uma história do Lampião de Esquina, que é a primeira publicação também LGBT que nós temos na história aqui no Brasil. Então, agora você vai nos brindar com essa história aí. Eu não tenho muito a acrescentar, Indri. Foi muito difícil, obviamente, sob a ditadura, mas era uma necessidade de sobrevivência, então não havia escolha. Ou era isso, não é? O que significa que nós nunca tivemos uma postura de heroísmo. Há uma tendência muito grande das pessoas hoje olharem para trás e verem esse pioneirismo como uma espécie de heroísmo. Ok, nós enfrentamos muita situação difícil, mas eram situações que para nós eram vitais, não tinha o que fazer. Nós estávamos ali brigando pela nossa sobrevivência enquanto seres em liberdade, enquanto reivindicando a nossa necessidade e o nosso direito de ser aquilo que nós queríamos ser, não é? E que nós éramos. Então, eu acho que o mais difícil provavelmente foi a solidão, não é? Mas, ao mesmo tempo, a solidão foi um motor que nos levou a nos procurar, não é? Foi por causa dela que eu, por exemplo, eu tinha voltado do exílio, não é? De 3 anos de exílio, eu cheguei aqui, eu era um ET, não é? Porque eu não era nem americano onde eu tinha morado, nem mexicano onde eu tinha morado no México, e eu ia atravessar a Paulista e era quase atropelado, porque eu estava acostumado, em Berkeley, onde eu morei nos Estados Unidos, a atravessar e os carros paravam. Então, João, espera um pouquinho, me conta uma coisa, eu nem sabia que você tinha sido exilado. Foi um autoexílio, na verdade, mas foi um autoexílio. Eu não tinha mais condições de viver no Brasil, porque a censura tinha proibido o meu primeiro filme, eu tinha dívidas, tinha gente atrás de mim para pagar dívida. Além disso, eu não tinha muito o que fazer numa situação que nós estávamos vivendo, que era eu não consigo respirar, eu não posso respirar. Algumas fotos do João Silvério em momentos diferentes da vida dele, né? Aquele na parada, ele sempre esteve nos nossos camarotes. Aliás, te convidei para a live, porque eu falei, não, o João Silvério, todos os camarotes ele estava, então ele tem que estar no camarote virtual, claro. Olha o estilo de Indri na parada, olha o estilo dele na parada, que lindo. Aqui é o Lampião. É o Lampião de Esquina, maravilhoso. E olha que gato, o que estava na mão ali que eu não vi? Devassos. O Devassos. A primeira edição. Primeira edição do Devassos. Primeira edição dos Devassos. Eu me lembro, João, de você lá na Rádio Dourado, quando você lançou o Devassos, a gente fazendo um espaço informal. Não sei se você lembra disso. Ficamos 2 horas falando do teu livro. Foi lindo. Se autoexilou e falou, vou voltar, né? Vou voltar para o Brasil. E quando você voltou, como é que foi a tua volta? Ou estava no espaço, não?
foi muito difícil, porque eu caí no buraco da ditadura. Eu tinha ido embora porque aí estava insuportável, e 3 anos depois estava pior ainda. Só que eu não tinha mais condições de morar fora do Brasil. Eu acho que o Brasil é uma doença que a gente tem, não tem cura, não é? Então, é um horror. Eu me lembro a falta que eu sentia dos olhares. As pessoas aqui no Brasil, elas são muito invasivas, elas são muito intrometidas, elas são metidas, não é? Então, você está na rua, eu me lembro, na minha época, era muito comum a gente paquerar pelas ruas, isso antes da AIDS, obviamente, não é? Mas era parte da cultura brasileira esse olhar. E fora do Brasil, o que eu encontrava era falta de educação, se você olhar muito. Se você olhar, se aproximar menos de 2 metros de uma pessoa e continuar olhando, é falta de educação e pode ser considerado assédio, não é? E aqui no Brasil nós não temos essas ressalvas. Ainda não temos, apesar das coisas terem mudado bastante, e para pior, do ponto de vista dessa aproximação humana. Então, esse tipo de detalhe pareceria muito pequeno, muito sem sentido, mas era crucial. Não é? Então, quando eu voltei, a sensação de solidão enquanto homossexual, por outro lado, aumentou porque eu conheci outras coisas e aprendi coisas fundamentais nesse período de 3 anos de exílio. Foi muito importante eu ter ido embora, mas muito. Eu agradeço a vida ter me dado isso. Eu fui embora com uma cópia em 16mm do meu filme, clandestinamente, debaixo do braço, que ficou lá na Cinemateca de Berkeley, não é? E fui atrás, eu fui para Berkeley, onde era o epicentro das lutas estudantis. Eu não fui para os Estados Unidos, eu fui para lá. E tive uma vivência do que era uma possibilidade de luta e de encontro humano do mais alto nível, porque era uma cidade socialista incrustada nos Estados Unidos. Eu morava com um amigo querido que era jardineiro, não é? E foi a primeira vez que alguém me propôs: João, eu vou pagar mais aluguel do que você, porque eu recebo mais do que você. Pronto. Foi assim que eu fui recebido de braços abertos. Então, e tive um encontro com as feministas fundamental, e, ao mesmo tempo, encontro com os movimentos de liberação homossexual. Não é? E era engraçado porque morar numa cidade como Berkeley era estar 24 horas por dia discutindo a cultura, discutindo a revolução, discutindo o que era a sociedade. Não é? Eu me lembro que um dos meus orgulhos foi nunca ter tomado uma garrafa de Coca-Cola, porque os meus amigos e amigas, todos e todas, eram against the American way of life. Nem numa ressaca, João. É fundamental numa ressaca Coca-Cola, com Neosaldina, com água. Não tinha nada a ver, tinha outras coisas para a ressaca. Eu descobri, por exemplo, comida natural naquele período. Eu me tornei vegetariano, já tinha desde a minha passagem pelo México inicial, não é? Mas, enfim, só para dizer que eu tive um crescimento de consciência política imenso, imenso. E aí, quando eu volto ao Brasil, eu me encontro, por exemplo, diante de uma esquerda burra, que eu já criticava e que continuava burra. Só que agora eu estava muito mais bem aparelhado do ponto de vista de conceituação para discutir. Não é? E foi assim que nós implantamos feministas, movimento negro, movimento ecológico e movimento LGBT. Foi assim que nós brigamos. Olha, nós estamos aqui e aqui nós vamos ficar. E vocês têm que nos aceitar, porque nós também somos esquerda. E hoje a esquerda nos agradece, porque nós trouxemos essa esquerda para o século XX. Desculpe, mas ela estava bastante atrasadinha. Então, mas no começo foi muito difícil. Você tinha carnificina disponível, você tinha açougue disponível, se você quisesse ir no cinema caçar, passar num banheirão e caçar, né? Mas era tudo, tinha um lado clandestino, primeiro, insuportável, e segundo, eram encontros que não te acrescentavam nada. Não é? Então, você precisava saber, você
tem uma vida parecida com a minha, vamos conversar a respeito. Olha, eu briguei com o meu namorado, será que você pode me ouvir um pouquinho? Você quer conversar? Você brigou com a tua namorada? Esse tipo de coisa nós não tínhamos, não havia nenhum espaço para isso. Era o beabá mesmo. Eu me lembro a briga que nós tivemos para encontrar um manual de doenças venéreas para gays. Não é? Era um momento antes da AIDS, mas que estava era doença venérea para todo lado, era o perigo, pelo menos, porque não tínhamos a menor orientação. Então, nós brigamos até conseguir um grupo canadense que nos permitiu reproduzir o livrinho deles. Traduzimos e nunca conseguimos publicar. Não tinha ONG, não existia nada disso. Era na briga total. Lampião foi feito na raça. Éramos 11 editores, não é? E colaboramos com cada um com algum dinheiro, e a sobrevivência foi dificílima, e foi por isso que ele acabou, porque não tinha condições financeiras de continuar, não é? Então, eram problemas muito graves. Super pioneiro. E abriu portas, né? Se reinventou. E reinventou, ajudou aqui, eu estou brincando do aquilo deu nisso, hoje. Então, assim, aquilo... Olha a parada acontecendo. A parada está entrando no ar daqui a pouquinho. Tá entrando, já entrou às 2 horas. Nós vamos, João, acho que a gente consegue, o nosso João, a gente consegue daqui a pouco mostrar um trechinho da parada, assim, acho que é legal a gente fazer um link e colocar um pouquinho a parada virtual no ar, daqui a pouquinho a gente põe. Eu queria trazer agora para a nossa conversa, o João, os cartoons da diversidade. Isso foi uma ideia que o Maurício Barreira trouxe, está aí o livro do João, Devassos no Paraíso, que a gente já comentou aqui e tudo mais. Eu lembrei que entrevistei lá no programa que eu fazia no Eldorado. Você leu Devassos? Já vi, já reli, e essa edição é a última edição que ele lançou, agora totalmente revisada, né? Então, a capa nova. O que mais chamou a atenção no livro dele? Gente, é fantástico, a coisa lá do Brasil, desde o descobrimento do Brasil. É um livro simplesmente inspirador, né? que informa, que mostra que a homossexualidade está presente em toda a história da humanidade. Então, o livro tem esse poder. O histórico que ele faz da questão da homoafetividade, dos primórdios da humanidade até hoje, que é muito interessante. Mas, João, vamos colocar os cartoons que eu te convidei aqui para você, nós te convidamos aqui para você comentar esses cartoons da diversidade. Quando fizemos o camarote do Parque Mário Covas, a gente sempre atrela as nossas ações com arte, porque a gente sabe a força que a arte tem para transformar. Aí o Maurício teve a ideia falou, vamos fazer um cartoon da diversidade. Por quê? O Ministério da Saúde tinha feito cartoons de prevenção, etc. e tal. Acho que você nunca viu na agência, mas aqui nas páginas, nas paredes da agência, a gente tem vários cartoons, que é a exposição Humor e AIDS. E muitas vezes a gente leva a exposição para outros lugares e faz um passeio. Na época, ou quando a gente estava sem distanciamento, fazia um passeio pela exposição para conversar sobre as questões que a arte nos trazia nos cartoons. Aí o Maurício teve a ideia, o Maurício Barreira, e convidou alguns artistas para falar sobre diversidade através de cartoons. E nós estamos te convidando para você comentar esses cartoons hoje aqui no nosso camarote virtual solidário. Olha, Roseli, a primeira coisa que eu queria observar, que eu acho que faz muito sentido em vocês terem escolhido, é que oprimidos têm uma capacidade de criar imensa. E esse é o nosso grande recurso, é a nossa grande arma, se posso usar essa palavra num período tão nojento como o que nós estamos vivendo, tão armamentista. Mas, de qualquer modo, eu acho que é um recurso da maior importância, porque você pegue a história, por exemplo, da comunidade afro-brasileira, dos escravizados. Quem é que criou a música brasileira? Diga para mim, quem é que sustentou a música brasileira? Quem é que está na raiz de tudo o que nós sabemos de música brasileira, cantamos e lembramos? São os negros, são compositores negros, são cantores e cantoras negras, e desde o período da escravidão, vocês talvez não conheçam, mas os cantos de trabalho dos escravizados eram deslumbrantes. Existem algumas gravações, inclusive no YouTube vocês podem encontrar. Então, o que é que eles faziam para resistir? Eles cantavam, eles inventavam arte. E eu acho isso
é fundamental. Eu acho que a nossa capacidade de inventar é a maneira que nós temos de nos confrontar com aqueles que só sabem destruir, inclusive os que estão em Brasília no presente momento, tentando mandar neste país e tentando transformar este país numa volta à ditadura. Não é? A nossa capacidade de criar é a nossa maneira de resistir a esse tipo de truculência, porque essa gente truculenta não tem a menor capacidade de criar nada. Não é? Eu termino, se vocês se lembram, o Devassos, mencionando uma questão que o Pier Paolo Pasolini introduziu, o diretor de cinema italiano, que também era gay. Ele que introduziu a questão da morte dos vagalumes. E eu termino mencionando, propondo a ideia de que vagalumes são cada vez mais luminosos quanto mais o entorno for escuro. Então, a nossa capacidade de iluminar está à altura da nossa capacidade de resistir. Na verdade, é a nossa maneira de resistir. Não é? Então, eu acho esse cartoon... A arte é a nossa maneira de resistir, sem dúvida, nesse momento. Exatamente. A criação como capacidade de resistir. E na criação, na capacidade de resistir, o riso, o humor é fundamental. Vamos trazer... O João disponibilizou para nós o cartoon do Caruso. Vamos deixar só mais ele trazer para nós, a gente comentar um pouquinho. Olha, Caruso, acho que o Maurício entrou em contato com o Paulo. O Paulo fez esse desenho da bandeira LGBT, que nos representa a todos, né? Todos nós que acreditamos na diversidade. Perfeitamente. Todos nós que acreditamos num mundo onde caiba todo mundo, não é, João? Exatamente. É diverso na sua individualidade, né? Cada um é cada um, independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua etnia. Somos diversos. Isso que é a magia da nossa sociedade, né? Viver em sociedade é isso, respeitar o diferente que há no outro e respeitar as diferenças que há em você. Que é o fundamento da democracia, não tem por onde escapar. Não é? Eu acho que é um cartoon minimalista e que propõe assim claramente uma ideia. Eu acho que ele conseguiu passar muito claramente essa ideia da diversidade com pouquíssimos recursos, com pouquíssimos elementos. Ele conseguiu, inclusive, o desenho dele é muito minimalista, não é? Muito seco e direto. Eu acho muito, muito bonito. Tem mais um cartoon do Caruso. Vamos colocar mais um cartoon do Caruso aqui para você comentar com a gente. Esse é sensacional. Esse é maravilhoso. E há um crescendo, porque o rosto da mulher negra de I Can't Breathe, eu não posso respirar, né? Ele remete justamente a uma questão muito contemporânea da morte do George Floyd. E é basicamente um resumo de como estamos nesse confronto, não é? Pessoas que querem amar e pessoas que não permitem o amor. E não permitem a qualquer custo. Não é? Portanto, a arma é uma maneira óbvia para essa gente de evitar o amor fora dos padrões aos quais eles estão acostumados. É um resumo maravilhoso também da situação. Então, agora nós temos o cartoon da Cíntia Bonacossa, que o João vai colocar aí na tela para a gente. É muito engraçado e muito maldoso. Maldosamente engraçado. Não, mas é uma maldade ótima. O musgo conservador. Bom mesmo era quando só tinha dos nossos aqui. Ó o musgo. Nem para ser musgo ele serve. O musgo, porque o musgo já é conservador por natureza. Não é? Então tem uma figura aí, irônica, não serve nem para ser conservador esse musgo aí. Mas é muito, muito, muito forte a ironia. Próximo cartoon é do Laerte. Laerte veio ao nosso camarote uma vez. A Laerte está fazendo, está com um traço. Laerte, que lindo que está o teu traço depois que você pegou o Covid. Ficou mais enxuto ainda. Acho que é por isso, eu não sei. Eu estou me atrevendo a fazer essa interpretação. Mas olha só, os riscos são riscos secos e que vão direto ao ponto e, obviamente, com aquela sutileza que a Laerte também tem. Enfim, eu acho que
a maldade, ela é sempre importante na ironia. Tem aquele veneninho, não é? Sem o veneninho, o que a gente faz? Nada, não é? Então, acho que é um recurso, mas é lindo e a gente, para que a gente vai ficar contando? Vamos perder tempo de contar? Não, deixa para lá. Adoro. Felizes estamos todos que a Laerte entrou, saiu da Covid, está bem e vai continuar mandando bala, graças a Deus. Laerte, o traço está lindo. Está mais lindo que nunca. E aí nós temos agora o cartoon do André Dahmer, que é esse próximo. O André é infernal, viu? Os quadrinhos dele na Folha são terríveis, não é? Isso aí é a maldade que bate e volta. Fim da discriminação. Bom, o fim da discriminação, segundo a maldade do cartoon, é discriminar a todos. Nosso filho bate em pessoas de todo tipo de orientação sexual. Quer dizer, ele é um cafajeste, obviamente, mas é um raciocínio bem de acordo com a nova direita, não é? Eles adoram apanhar os conceitos mais consagrados e virar do avesso, porque não tem capacidade de criar novos conceitos, não é? Então esse é um exemplo claro do que a nova direita está pensando. Então, é para respeitar orientação sexual, todo mundo tem direito à orientação sexual, então vamos acabar com a discriminação batendo em todo mundo. E olha o fortão lá. Ah lá, temos um outro cartoon do André Dahmer. Sim, esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso, porque ele faz uma crítica sutilíssima ao cristianismo, que cancelou totalmente o gozo na sexualidade, não é? Então, ele é tão heteronormativo que, obviamente, ele tem medo de pegar no seu próprio pau. E aí nós temos também um próximo do André Dahmer, né, que está brindando a gente com mais um cartoon aqui. Delicioso. Essa é outra sutileza, não é? Nem o arco-íris mais é da cor do arco-íris, não é? E aí a brincadeira onde é que nós vamos parar com o arco-íris tendo se tornado o que ele se tornou, que é o sonho do Bolsonaro, é transformar até o arco-íris em verde e amarelo. Não porque ele goste do Brasil, mas porque ele é demagogo, não é? Então ele vai usar de patriotada para garantir, manter a sua suposta popularidade, que ele não tem mais, não é? Mas então eu acho que o André faz essa referência aí que eu acho muito curiosa, muito engraçada, muito interessante. Até o arco-íris. Mais uma do André, estou derrubando aqui todo o meu roteiro. Ó, mais uma do André. Como é ser gay no Brasil? Lindo. Esse é um típico cartoon interseccional. Você quer ver como é que você sofre? Olhe para o meu sofrimento. Ou você quer ser ajudado? Eu te ajudo como parte do seu sofrimento. Eu acho fantástico, João Silveira. De uma doçura imensa isso aí. Me encantaram com os comentários. Incríveis, incríveis. Esse próximo aí é do Caco Galhardo. Esse aí é maldoso, total, não é? Mas, ao mesmo tempo, é muito contundente, porque é o amor pulando por tudo isso e é o amor com teta e com pinto. É o amor que pode tudo, que representa tudo, né, João? Exato, é o amor contra a corrente, é o amor que está na minha maneira de amar. Talvez não na sua, mas é a minha. Não é? Tem um cartoon agora do Daniel Lafayette. Esse é bem simplesinho, muito engraçadinho, muito, muito fofo. Não é? Ele transformou os dizeres da Revolução Francesa, ele transformou, botou liberdade, fraternidade, liberdade e igualdade. Ele botou diversidade no lugar da fraternidade como uma maneira de colocar a diversidade, de fato, como um sinônimo de fraternidade. Eu só posso ter fraternidade se eu aceitar a diversidade do outro, se eu aceitar que o outro é o outro, senão eu não vou ser fraternal.
Eu não vou ter esse espírito de solidariedade voltado a um irmão, a uma irmã. Né? Então, eu acho que a diversidade tem muito a ver com isso. É uma capacidade de compreender o outro, de apreender o outro dentro de mim, do meu espaço. Nós temos mais um aí do Daniel Lafayette também. Sim, delícia, de uma maldade total, bem venenoso, e ainda por cima escracha, a louca. Não sobra nada, não é? E temos para encerrar um Angeli. Que é delicioso, Angeli. Ah, que delícia! Todo desenho é delicioso e a proposta é de uma maldade sem tamanho, não é? Porque é bem a moral cristã. A moral cristã, a hipocrisia da moral cristã, que os padres pedófilos que o digam. Não é? A maré, a verdadeira epidemia de pedofilia clerical atualmente é isso aí, é uma moral dupla, é uma moral para fora e uma moral para dentro, que não é exclusividade da Igreja Católica, diga-se de passagem, não. Mas é alguma coisa do cristianismo, que abrange todas essas correntes, inclusive as neopentecostais, que estão pedindo agora que a população pobre do Brasil entregue a eles a sua ajuda financeira que o governo estaria dando já tão miseravelmente, não é? Que vocês viram, não é, a notícia do genro do carinha lá da Universal pedindo que as pessoas doem o que receberam. As pessoas, em geral, doem para a igreja, porque a igreja está com muito problema financeiro. Imagine vocês, não é? Que peninha, né? A Igreja Universal com problema financeiro. Ô, João, a gente já está caminhando para mudar, daqui a pouco trazer a Alessandra Nili e trazer o Viriano Teto para conversar um pouquinho sobre ativismo no Brasil. Eu sei que você foi seminarista, né? Como é que você tem analisado, para a gente ir encerrando aqui, as atitudes do Papa em relação à questão que a Igreja traz nessa questão toda de abusos e tudo mais, de jovens, de adolescentes? Agora, o Papa, pelo que a gente leu e acompanhou, parece que vai ter uma ação, está colocando, está trazendo isso às claras e querendo uma postura mais cidadã da Igreja, não? Olha, Roseli, eu não tenho muita fé nisso, não. Eu acho que a vinda do Francisco foi fundamental, foi importantíssima, porque ninguém mais aguentava, depois de João Paulo II, o Bento XVI, que era o Ratzinger, o cardeal Ratzinger, que já tinha dado todo o substrato conceitual e intelectual para o João Paulo II. Então, foram dois papados terríveis, dois papados tremendamente reacionários, uma tentativa de voltar àquele posicionamento da Igreja ao combater a reforma protestante, que foi a contra-reforma. Então, para você combater o mundo moderno, você se torna ainda mais antiquado, não é? O que é uma coisa totalmente irracional. O Papa Francisco veio acabar com isso, mas a Igreja continua um caldeirão de dogmatismo. Então, e é um caldeirão de dogmatismo que não tem solução perante o mundo moderno. Ela não tem como se apresentar. Eu terminei agora, esta semana eu consegui entregar, e agora minha cara está um pouquinho melhor, mas eu estava completamente desesperado, porque eu tinha prazo para entregar a segunda edição dos 6 Balas num Buraco Só, não é? Que ficou muito mais ampliada e atualizada. E um dos capítulos novos que eu introduzi tem um sobre o Bolsonaro e outro sobre a Igreja, o cristianismo, exatamente. E é terrível você verificar. As origens do cristianismo, ele continua exatamente o mesmo, porque ele não existiria sem os seus dogmas. Então, em resumo, Francisco nunca vai conseguir acabar com os dogmas da Igreja Católica, inclusive porque ele é fruto desses dogmas. Ele é parte desses dogmas. O mais interessante que eu vejo no Francisco é um ser em contradição. É um ser que levanta as contradições da Igreja. Isso é o mais importante. Agora, o resultado, eu acho que é legal o que ele está fazendo, mas eu duvido
que a Igreja possa fazer uma revolução. E, olha, eu sou filho do Concílio Ecumênico Vaticano II, do João XXIII, aquele velhinho, como Biden, que ninguém dava nada por ele, e, de repente, ele fez tentou fazer uma revolução dentro da Igreja. Não é? E foi uma coisa importantíssima. Eu sou um filho do Concílio Ecumênico, e é por isso que eu estou fazendo essa crítica, porque esse concílio me ensinou um pouquinho do que seria o mundo moderno, e ter uma consciência a respeito do mundo onde eu estou inserido. Eu não estou mais no tempo do Império Romano, quando a Igreja nasceu. Então, pronto. Eu não sou muito otimista com relação ao Francisco, mas bem-vindo, Francisco, obviamente. O João é realista. João é realista. João Silvério, muito obrigada pela sua participação no nosso camarote virtual solidário. Muito obrigada pelas suas considerações, pela sua inteligência, pela sua sagacidade, pela sua clareza. Ele tem uma clareza para explicar. E, olha, muito obrigada por todo o apoio que você sempre deu para a nossa luta, para a nossa história, para a nossa agência. Estamos aqui para te amar sempre. Obrigada, João Silvério. Beijo. Muito obrigada. Muito amor. Tchau, obrigado, querido. Eu estou aqui com a Dinda. E agora nós vamos falar um pouco de arte. Eu vou ter que falar a data de nascimento para vocês entenderem um pouquinho da história, porque ele faz parte da história. Então, João Silvério Trevisan nasceu em 1944, ativista na área de direitos humanos, fundou em 1978 os Somos, que é o primeiro grupo de liberação homossexual do Brasil. Vocês estão entendendo o que é isso, gente? Fundar um grupo, ser avante do seu tempo. Então, ele fez isso. Tem 14 livros publicados, entre ensaios, romances, contos. É também o autor do romance Pai, e do clássico, já estudo multidisciplinar, que eu já li, já reli, já várias vezes, que eu amo de paixão, por Devassos do Paraíso. Realizou também trabalhos como roteirista, diretor de cinema, dramaturgo, tradutor e jornalista. Recebeu 3 vezes os prêmios Jabuti e da Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA. Em 2018, foi finalista dos prêmios Jabuti e Oceano. Não souberam acreditar. Bem-vindo, João, muito obrigada. E além de tudo isso, é irmão de um grande amigo meu, que é o Toninho Marmo Trevisan, casado com uma grande amiga minha, que é a Lena Trevisan. É tio de vários meninos, entre eles a Carolina Trevisan, que outro dia fez uma live conosco, o Fernando Trevisan, enfim. Eu sou amiga dos Trevisans há muito tempo, então o João é um deleite para nós. Você sabe que eu já te citei várias vezes, viu, João? Eu acompanhei aquela tua conversa lá na biblioteca municipal, e aquele momento que você falou, ele fez um histórico da questão LGBT no mundo todo, do ativismo, etc. e tal, e da homo-lesbo-transfobia, como vencer isso tudo, como enfrentar esse momento. E em determinado momento ele falou: olha, não dá para ficar cada um no seu quadrado, é importante que os movimentos sociais, ele quis dizer isso, é claro que ele fez uma narrativa muito bonita e poética, mas no fundo ele quis dizer o seguinte: os movimentos sociais precisam existir hoje numa situação de intersecção, precisam conversar mais para que o tecido social seja menos agredido. Então eu falo isso sempre. O João Silvério Trevisan falou isso. Então foi um aprendizado. Ou seja, João Silvério Trevisan não é só cultura, é aprendizado para transformação. De onde você tirou essa veia de transformar a vida, João? Bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Roseli, boa tarde. Dindri, boa tarde. Todo o pessoal que está nos ouvindo. Vocês estão ouvindo direitinho? Está ótimo. Ouvindo? Olha, Roseli, essa pergunta que você fez, eu posso responder no mesmo padrão. Eu aprendi tudo isso que eu estou falando, eu aprendi
Você acabou de falar de interseccionalidade. Sabe quem me ensinou isso? As feministas negras. E isso é muito gratificante, porque era uma coisa que nós já fazíamos sem ter esse nome, mas já reivindicávamos no tempo do Somos e do Jornal Lampião. O Jornal Lampião era um ponto de vista LGBT sobre o mundo, sobre o Brasil, mas trabalhava ou pretendia trabalhar com várias outras áreas que naquele momento eram chamadas de lutas menores. Não é? A esquerda chamava de luta maior a luta do proletariado, e o resto era todo o resto, lutas menores. Então, nós acreditávamos muito na importância dessas tais lutas menores, que não são menores, porque nós dizíamos, todas elas caminham juntas e se interseccionam, obviamente, não é? Então, nós convidamos feministas, nós convidamos pessoas do movimento negro, havia uma postura de luta contra a devastação da Amazônia, por exemplo, que no período o presidente Figueiredo queria destruir para pagar a dívida externa brasileira, vendendo a madeira, não é? Que era um absurdo total. Então, pronto, eu adoro aprender, eu sou muito curioso, eu sou muito inseguro, e eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, acho que essa receita não me deixa parar. Eu preciso estar o tempo todo dialogando para trocar ideias, e é por isso que me é tão gratificante estar aqui conversando, sempre. A cada vez que eu me apresento num espaço assim, especialmente agora no período da pandemia, não é num espaço mesmo antes disso, mas especialmente agora em que a gente está tendo tanta presença virtual, eu aprendo muita coisa. Muitas vezes eu verbalizo coisas que eu não tinha muita clareza, e de repente sai por força da necessidade de me expressar. Não é? Não por acaso eu sou coordenador de oficinas literárias, o que significa eu trabalho com todo esse esforço de se expressar. É fundamental que a gente conheça os nossos recursos para a gente se expressar. Coisas, por exemplo, que a arte nos oferece de mão beijada, e a literatura em especial, porque ela trabalha também com as palavras. Então, pronto, é basicamente isso. Eu adoro aprender. A parada do orgulho LGBT de São Paulo esse ano faz 25 anos. Aí a Roseli, conversando com o Danilo, falou bem assim, imagine a luta que eles não tiveram no começo. Agora eu repasso essa pergunta para você. Imagine a luta que uma pessoa teve lá em 1978 para criar um grupo de liberação homossexual no Brasil. Conta para gente como é que foi germinar esse grupo lá na década de 70, olha quanta coragem, quanta determinação, e um grupo que é referência até hoje em dia. E depois você pode contar também uma história do Lampião de Esquina, que é a primeira publicação também LGBT que nós temos na história aqui no Brasil. Então, agora você vai nos brindar com essa história aí. Eu não tenho muito a acrescentar, Indri. Foi muito difícil, obviamente, sob a ditadura, mas era uma necessidade de sobrevivência, então não havia escolha. Ou era isso, não é? O que significa que nós nunca tivemos uma postura de heroísmo. Há uma tendência muito grande das pessoas hoje olharem para trás e verem esse pioneirismo como uma espécie de heroísmo. Ok, nós enfrentamos muita situação difícil, mas eram situações que para nós eram vitais, não tinha o que fazer. Nós estávamos ali brigando pela nossa sobrevivência enquanto seres em liberdade, enquanto reivindicando a nossa necessidade e o nosso direito de ser aquilo que nós queríamos ser, não é? E que nós éramos. Então, eu acho que o mais difícil provavelmente foi a solidão, não é? Mas, ao mesmo tempo, a solidão foi um motor que nos levou a nos procurar, não é? Foi por causa dela que eu, por exemplo, eu tinha voltado do exílio, não é? De 3 anos de exílio, eu cheguei aqui, eu era um ET,
não é? Porque eu não era nem americano onde eu tinha morado, nem mexicano onde eu tinha morado no México, e eu ia atravessar a Paulista e era quase atropelado, porque eu estava acostumado em Berkeley, onde eu morei nos Estados Unidos, a atravessar e os carros paravam. Então, João, espera um pouquinho, me conta uma coisa, eu nem sabia que você tinha sido exilado. Foi um autoexílio, na verdade, mas foi um autoexílio. Eu não tinha mais condições de viver no Brasil, porque a censura tinha proibido o meu primeiro filme, eu tinha dívidas, eu tinha gente atrás de mim para pagar dívida. Além disso, eu não tinha muito o que fazer numa situação que nós estávamos vivendo, que era eu não consigo respirar, eu não posso respirar. Algumas fotos do João Silvério em momentos diferentes da vida dele, né? Aquele na parada, ele sempre esteve nos nossos camarotes. Aliás, te convidei para a live, porque eu falei, não, o João Silvério, todos os camarotes ele estava, então ele tem que estar no camarote virtual, claro. Olha o estilo de Idri na parada, olha o estilo dele na parada, que lindo. Aqui é o Lampião. É o Lampião de esquina, maravilhoso. E olha que gato, o que estava na mão ali que eu não vi? Devassos. O Devassos. A primeira edição do Devassos. Primeira edição dos Devassos. Eu me lembro, João, de você lá na Rádio Dourado, quando você lançou o Devassos, a gente fazendo espaço informal. Não sei se você lembra disso. Ficamos 2 horas falando do teu livro. Foi lindo. Se autoexilou e falou, vou voltar, né? Vou voltar para o Brasil. E quando você voltou, como é que foi a tua volta? Ou estava no espaço, não? Foi muito difícil, porque eu caí no buraco da ditadura. Eu tinha ido embora porque aí estava insuportável, e 3 anos depois estava pior ainda. Só que eu não tinha mais condições de morar fora do Brasil. Eu acho que o Brasil é uma doença que a gente tem. Não tem cura, não é? Então, é um horror. Eu me lembro a falta que eu sentia dos olhares. As pessoas aqui no Brasil, elas são muito invasivas, elas são muito intrometidas, elas são metidas, não é? Então, você está na rua, eu me lembro, na minha época, era muito comum a gente paquerar pelas ruas. Isso antes da AIDS, obviamente, não é? Mas era parte da cultura brasileira esse olhar. E fora do Brasil, o que eu encontrava era falta de educação, se você olhar muito. Se você olhar, se aproximar menos de 2 metros de uma pessoa e continuar olhando, é falta de educação e pode ser considerado assédio, não é? E aqui no Brasil nós não temos essas ressalvas. Ainda não temos, apesar das coisas terem mudado bastante, e para pior, do ponto de vista dessa aproximação humana. Então, esse tipo de detalhe pareceria muito pequeno, muito sem sentido, mas era crucial. Não é? Então, quando eu voltei, a sensação de solidão enquanto homossexual, por outro lado, aumentou, porque eu conheci outras coisas e aprendi coisas fundamentais nesse período de 3 anos de exílio. Foi muito importante eu ter ido embora, mas muito. Eu agradeço a vida ter me dado isso. Eu fui embora com uma cópia em 16mm do meu filme, clandestinamente, debaixo do braço, que ficou lá na Cinemateca de Berkeley, não é? E fui atrás, eu fui para Berkeley, onde era o epicentro das lutas estudantis. Eu não fui para os Estados Unidos. Eu fui para lá e tive uma vivência do que era uma possibilidade de luta e de encontro humano do mais alto nível, porque era uma cidade socialista incrustada nos Estados Unidos. Eu morava com um amigo querido que era jardineiro, né? E foi a primeira vez que alguém me propôs: João, eu vou pagar mais aluguel do que você, porque eu recebo mais do que você. Pronto. Foi assim que eu fui recebido de braços abertos. Então, e tive um encontro com as feministas fundamental, e, ao mesmo tempo, encontro com os movimentos de liberação homossexual. Não é? E era engraçado, porque morar numa cidade como Berkeley era estar 24 horas por dia discutindo a cultura, discutindo a revolução, discutindo o que era a sociedade.
não é? Eu me lembro que um dos meus orgulhos foi nunca ter tomado uma garrafa de Coca-Cola, porque os meus amigos e amigas, todos e todas, eram against the American way of life. Nem numa ressaca, João. É fundamental numa ressaca, Coca-Cola, com Neosaldina, com água. Não tinha nada a ver, tinha outras coisas para a ressaca. Eu descobri, por exemplo, comida natural naquele período. Eu me tornei vegetariano, já tinha desde a minha passagem pelo México inicial, não é? Mas, enfim, só para dizer que eu tive um crescimento de consciência política imenso, imenso. E aí, quando eu volto ao Brasil, eu me encontro, por exemplo, diante de uma esquerda burra, que eu já criticava e que continuava burra, só que agora eu estava muito mais bem aparelhado do ponto de vista de conceituação para discutir, não é? E foi assim que nós implantamos feministas, movimento negro, movimento ecológico e movimento LGBT, foi assim que nós brigamos. Olha, nós estamos aqui e aqui nós vamos ficar e vocês têm que nos aceitar porque nós também somos esquerda. E hoje a esquerda nos agradece, porque nós tornamos essa esquerda, trouxemos essa esquerda para o século XX. Desculpe, mas ela estava bastante atrasadinha. Então, mas no começo foi muito difícil. Você tinha carnificina disponível, você tinha açougue disponível, se você quisesse ir no cinema caçar, passar num banheirão e caçar, né? Mas era tudo, tinha um lado clandestino, primeiro, insuportável, e segundo, eram encontros que não te acrescentavam nada. Não é? Então você precisava saber, você tem uma vida parecida com a minha, vamos conversar a respeito. Olha, eu briguei com o meu namorado, será que você pode me ouvir um pouquinho? Você quer conversar? Você brigou com a tua namorada? Esse tipo de coisa nós não tínhamos, não havia nenhum espaço para isso, era o beabá mesmo. Eu me lembro a briga que nós tivemos para encontrar um manual de doenças venéreas para gays. Não é? Era um momento antes da AIDS, mas que estava era doença venérea para todo lado, era o perigo, pelo menos, porque não tínhamos a menor orientação. Então, nós brigamos até conseguir um grupo canadense que nos permitiu reproduzir o livrinho deles. Traduzimos e nunca conseguimos publicar. Não tinha ONG, não existia nada disso. Era na briga total. Lampião foi feito na raça. Éramos 11 editores, não é? E colaboramos com cada um com algum dinheiro, e a sobrevivência foi dificílima, e foi por isso que ele acabou, porque não tinha condições financeiras de continuar, não é? Então, eram problemas muito graves. Super pioneiro. E abriu portas, né? Se reinventou. E reinventou, ajudou eu estou brincando do Aquilo Deu Nisso, hoje. Então, assim, aquilo... Olha a parada acontecendo. A parada está entrando no ar daqui a pouquinho. Já entrou às 2 horas. Nós vamos... João, acho que a gente consegue... João, a gente consegue daqui a pouco mostrar um trechinho da parada. Assim, acho que é legal a gente fazer um link e colocar um pouquinho a parada virtual no ar. Daqui a pouquinho a gente põe. Eu queria trazer agora para a nossa conversa, o João, os cartoons da diversidade. Isso foi uma ideia que o Maurício Barreira trouxe, está aí o livro do João, Devassos no Paraíso, que a gente já comentou aqui e tudo mais. Eu lembrei que entrevistei lá no programa que eu fazia no Eldorado. Você leu Devassos? Já reli, e essa edição é a última edição que ele lançou, agora totalmente revisada, né? Então, a capa nova. O que mais chamou a atenção no livro dele? Gente, é fantástico, a coisa lá do Brasil, desde o descobrimento do Brasil. É um livro simplesmente inspirador, né? que informa, que mostra que a homossexualidade está presente em toda a história da humanidade. Então, o livro tem esse poder. O histórico que ele faz da questão da homoafetividade, dos primórdios da humanidade até hoje, que é muito interessante. Mas, João, vamos colocar os cartoons que eu te convidei aqui para você, nós te convidamos aqui para você comentar esses cartoons da diversidade. Quando fizemos o camarote do Parque Mário Covas, a gente sempre atrela as nossas ações com arte, porque a gente sabe a força que a arte tem para transformar. Aí o Maurício teve a ideia ele falou, vamos fazer um cartoons da diversidade. Por quê? O Ministério da Saúde tinha feito cartoons de prevenção, etc. e tal. Acho que você nunca viu na agência, mas aqui nas páginas, nas paredes da agência, a gente tem vários cartoons, que é a exposição Humor e AIDS. E muitas vezes a gente leva a exposição para
outros lugares e faz um passeio, na época, ou quando a gente estava sem distanciamento, fazia um passeio pela exposição para conversar sobre as questões que a arte nos trazia nos cartoons. Aí o Maurício teve a ideia, o Maurício Parreira, e convidou alguns artistas para falar sobre diversidade através de cartoons. E nós estamos te convidando para você comentar esses cartoons hoje aqui no nosso Camarote Virtual Solidário. Olha, Roseli, a primeira coisa que eu queria observar, que eu acho que faz muito sentido em vocês terem escolhido, é que oprimidos têm uma capacidade de criar imensa. E esse é o nosso grande recurso, é a nossa grande arma, se posso usar essa palavra num período tão nojento como o que nós estamos vivendo, tão armamentista. Mas, de qualquer modo, eu acho que é um recurso da maior importância, porque você pegue a história, por exemplo, da comunidade afro-brasileira, dos escravizados. Quem é que criou a música brasileira? Diga para mim, quem é que sustentou a música brasileira? Quem é que está na raiz de tudo o que nós sabemos de música brasileira, cantamos e lembramos? São os negros, são compositores negros, são cantores e cantoras negras, e desde o período da escravidão, vocês talvez não conheçam, mas os cantos de trabalho dos escravizados eram deslumbrantes. Existem algumas gravações, inclusive no YouTube vocês podem encontrar. Então, o que é que eles faziam para resistir? Eles cantavam, eles inventavam arte. E eu acho isso fundamental. Eu acho que a nossa capacidade de inventar é a maneira que nós temos de nos confrontar com aqueles que só sabem destruir, inclusive os que estão em Brasília no presente momento, tentando mandar neste país e tentando transformar este país numa volta à ditadura. Não é? A nossa capacidade de criar é a nossa maneira de resistir a esse tipo de truculência, porque essa gente truculenta não tem a menor capacidade de criar nada. Não é? Eu termino, se vocês se lembram, o Devassos, mencionando uma questão que o Pier Paolo Pasolini introduziu, o diretor de cinema italiano, que também era gay. Ele que introduziu a questão da morte dos vagalumes. E eu termino mencionando, propondo a ideia de que vagalumes são cada vez mais luminosos quanto mais o entorno for escuro. Então, a nossa capacidade de iluminar está à altura da nossa capacidade de resistir. Na verdade, é a nossa maneira de resistir. Não é? Então, eu acho esse... A arte é a nossa maneira de resistir, sem dúvida, nesse momento. Exatamente, a criação como capacidade de resistir. E na criação, na capacidade de resistir, o riso, o humor é fundamental. Vamos trazer, o João disponibilizou para nós o cartoon do Caruso. Vamos deixar só mais ele trazer para nós, a gente comentar um pouquinho. Olha, Caruso, acho que o Maurício entrou em contato com o Paulo fez esse desenho da bandeira LGBT, que nos representa a todos, né? Todos nós que acreditamos na diversidade. Perfeitamente. Todos nós que acreditamos num mundo onde caiba todo mundo, não é, João? Exatamente. É diverso na sua individualidade, né? Cada um é cada um, independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua etnia. Somos diversos. Isso que é a magia da nossa sociedade, né? Viver em sociedade é isso, respeitar o diferente que há no outro e respeitar as diferenças que há em você. Que é o fundamento da democracia, não tem por onde escapar. Não é? Eu acho que é um cartoon minimalista e que propõe assim claramente uma ideia. Eu acho que ele conseguiu passar muito claramente essa ideia da diversidade com pouquíssimos recursos, com pouquíssimos elementos. Ele conseguiu, inclusive, o desenho dele é muito minimalista, não é? Muito seco e direto. Eu acho muito, muito bonito. E mais um cartoon do Caruso. Vamos colocar mais um cartoon do Caruso aqui para você comentar com a gente. Esse é sensacional. Sensacional. Esse é maravilhoso. E há um crescendo, porque o rosto da mulher negra de I Can't Breathe, eu não posso respirar, não é? Ele remete justamente a uma questão muito contemporânea.
da morte do George Floyd. E é basicamente um resumo de como estamos nesse confronto, não é? Pessoas que querem amar e pessoas que não permitem o amor. E não permitem a qualquer custo. Não é? Portanto, a arma é uma maneira óbvia para essa gente de evitar o amor fora dos padrões aos quais eles estão acostumados. É um resumo maravilhoso também da situação. Então, agora nós temos o cartoon da Cíntia Bonacossa, que o João vai colocar aí na tela para a gente. É muito engraçado e muito maldoso. Maldoso. Maldosamente muito engraçado. Não, mas é uma maldade ótima. O musgo conservador. Bom mesmo era quando só tinha dos nossos aqui. Ó o musgo. Nem para ser musgo ele serve. O musgo. Porque o musgo já é conservador por natureza. Não é? Então tem uma figura irônica. Não serve nem para ser conservador esse musgo aí. Mas é muito, muito, muito forte a ironia. Próximo cartoon é do Laerte. Laerte veio ao nosso camarote uma vez. A Laerte está fazendo, está com um traço. Laerte, que lindo que está o teu traço depois que você pegou o Covid. Ficou mais enxuto ainda. Acho que é por isso, eu não sei. Eu estou me atrevendo a fazer essa interpretação. Mas olha só, os riscos são riscos secos e que vão direto ao ponto, e, obviamente, com aquela sutileza que a Laerte também tem. Enfim, eu acho que a maldade ela é sempre importante na ironia. Tem aquele veneninho, não é? Sem o veneninho, o que a gente faz? Nada, não é? Então, acho que é um recurso, mas é lindo e a gente, para que a gente vai ficar contando? Vamos perder tempo de contar? Não. Deixa para lá. Adoro. Felizes estamos todos que a Laerte entrou, saiu da Covid, está bem e vai continuar mandando bala, graças a Deus. Está ali, Laerte, o traço está ali. Está mais lindo que nunca. E aí nós temos agora o cartoon do André Dahmer, que é esse próximo. O André é infernal, viu? Os quadrinhos dele na Folha são terríveis, não é? Isso aí é a maldade que bate e volta. Fim da discriminação. Bom, o fim da discriminação, segundo a maldade do cartoon, é discriminar a todos. Nosso filho bate em pessoas de todo tipo de orientação sexual. Quer dizer, ele é um cafajeste, obviamente, mas é um raciocínio bem de acordo com a nova direita, não é? Eles adoram apanhar os conceitos mais consagrados e virar do avesso, porque não tem capacidade de criar novos conceitos, não é? Então esse é um exemplo claro do que a nova direita está pensando. Então, é para respeitar orientação sexual, todo mundo tem direito à orientação sexual, então vamos acabar com a discriminação batendo em todo mundo. E olha o fortão lá. Ah lá, temos um outro cartoon do André Dahmer. Sim, esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso, porque ele faz uma crítica sutilíssima ao cristianismo, que cancelou totalmente o gozo na sexualidade, não é? Então, ele é tão heteronormativo que, obviamente, ele tem medo de pegar no seu próprio pau. E aí nós temos também um próximo do André Dahmer, né, que está brindando a gente com mais um cartoon aqui. Delicioso. Essa é outra sutileza, não é? Nem o arco-íris mais é da cor do arco-íris, não é? E aí a brincadeira é onde é que nós vamos parar com o arco-íris tendo se tornado o que ele se tornou, que é o sonho do Bolsonaro, é transformar até o arco-íris em verde e amarelo. Não porque ele goste do Brasil, mas porque ele é demagogo, não é? Então ele vai usar de patriotada para garantir, manter a sua suposta popularidade, que ele não tem mais, não é? Mas então eu acho que o André faz essa referência aí que eu acho
muito curiosa, muito engraçada, muito interessante. Até o arco-íris. Mais uma do André, estou derrubando aqui todo o meu roteiro. Ó, mais uma do André. Como é ser gay no Brasil? Lindo. Esse é um típico cartoon interseccional. Você quer ver como é que você sofre? Olhe para o meu sofrimento. Ou você quer ser ajudado? Eu te ajudo como parte do seu sofrimento. Eu acho fantástico, João Silveira. de uma doçura imensa isso aí. Encantado com os seus comentários. Incríveis, incríveis. Esse próximo aí é do Caco Galhardo. Esse aí é maldoso, total, não é? Mas, ao mesmo tempo, é muito contundente, porque é o amor pulando por tudo isso, e é o amor com teta e com pinto. É o amor que pode tudo, que representa tudo, né, João? Exato, é o amor contra a corrente, é o amor que está na minha maneira de amar. Talvez não na sua, mas é a minha. Não é? Tem um cartoon agora do Daniel Lafayette. Esse é bem simplesinho, muito engraçadinho, muito, muito fofo. Não é? Ele transformou os dizeres da Revolução Francesa, ele transformou, botou liberdade, fraternidade, liberdade e igualdade. Ele botou diversidade no lugar da fraternidade como uma maneira de colocar a diversidade, de fato, como um sinônimo de fraternidade. Eu só posso ter fraternidade se eu aceitar a diversidade do outro, se eu aceitar que o outro é o outro. Senão, eu não vou ser fraternal, eu não vou ter esse espírito de solidariedade voltado a um irmão, a uma irmã. Né? Então, eu acho que a diversidade tem muito a ver com isso. É uma capacidade de compreender o outro, de apreender o outro dentro de mim, do meu espaço. Nós temos mais um aí do Daniel Lafayette também. Sim, delícia, de uma maldade total, bem venenoso, e ainda por cima escracha, a louca. Não sobra nada, não é? E temos para encerrar um Angeli. Que é delicioso, Angeli. Ah, que delícia! Todo desenho é delicioso e a proposta é de uma maldade sem tamanho, não é? Porque é bem a moral cristã. A moral cristã, a hipocrisia da moral cristã. Que os padres pedófilos que o digam. Não é? A maré, a verdadeira epidemia de pedofilia clerical atualmente é isso aí, é uma moral dupla, é uma moral para fora e uma moral para dentro, que não é exclusividade da Igreja Católica, diga-se de passagem, não. Mas é alguma coisa do cristianismo, que abrange todas essas correntes, inclusive as neopentecostais, que estão pedindo agora que a população pobre do Brasil entregue a eles a sua ajuda financeira que o governo estaria dando já tão miseravelmente. Não é? Que vocês viram, não é, a notícia do genro do carinha lá da Universal, pedindo que as pessoas doem o que receberam. As pessoas, em geral, doem para a igreja, porque a igreja está com muito problema financeiro. Imagine vocês, não é? Que peninha. Né? A Igreja Universal com problema financeiro. Ô, João, a gente já está caminhando para mudar, daqui a pouco trazer a Alessandra Nili, trazer o Vireno Teto para conversar um pouquinho sobre ativismo no Brasil. Eu sei que você foi seminarista, né? Como é que você tem analisado, para a gente ir encerrando aqui, as atitudes do Papa em relação à questão que a Igreja traz nessa questão toda de abusos e tudo mais, de jovens, de adolescentes. Agora, o Papa, pelo que a gente leu e acompanhou, parece que vai ter uma ação, está colocando, está trazendo isso às claras e querendo uma postura mais cidadã da Igreja, não? Olha, Roseli, eu não tenho muita fé nisso, não. Eu acho que a vinda do Francisco foi fundamental, foi importantíssima, porque ninguém mais aguentava, depois de João Paulo II, o Bento XVI, que era o Ratzinger,
o cardeal Ratzinger, que já tinha dado todo o substrato conceitual e intelectual para o João Paulo II. Então, foram dois papados terríveis, dois papados tremendamente reacionários, uma tentativa de voltar àquele posicionamento da Igreja ao combater a reforma protestante, que foi a contra-reforma. Então, para você combater o mundo moderno, você se torna ainda mais antiquado, não é? O que é uma coisa totalmente irracional. O Papa Francisco veio acabar com isso, mas a Igreja continua um caldeirão de dogmatismo. Então, e é um caldeirão de dogmatismo que não tem solução perante o mundo moderno. Ela não tem como se apresentar. Eu terminei agora, esta semana eu consegui entregar, e agora minha cara está um pouquinho melhor, mas eu estava completamente desesperado, porque eu tinha prazo para entregar a segunda edição dos 6 Balas num Buraco Só, não é? Que ficou muito mais ampliada e atualizada. E um dos capítulos novos que eu introduzi tem um sobre o Bolsonaro e outro sobre a Igreja, o cristianismo, exatamente. E é terrível você verificar. As origens do cristianismo, ele continua exatamente o mesmo, porque ele não existiria sem os seus dogmas. Então, em resumo, Francisco nunca vai conseguir acabar com os dogmas da Igreja Católica, inclusive porque ele é fruto desses dogmas. Ele é parte desses dogmas. O mais interessante que eu vejo no Francisco é um ser em contradição. É um ser que levanta as contradições da Igreja. Isso é o mais importante. Agora, o resultado, eu acho que é legal o que ele está fazendo, mas eu duvido que a Igreja possa fazer uma revolução. E, olha, eu sou filho do Concílio Ecumênico Vaticano II, do João XXIII, aquele velhinho, como o Biden, que ninguém dava nada por ele, e, de repente, ele tentou fazer uma revolução dentro da Igreja. Não é? E foi uma coisa importantíssima. Eu sou um filho do Concílio Ecumênico, e é por isso que eu estou fazendo essa crítica, porque esse concílio me ensinou um pouquinho do que seria o mundo moderno, e ter uma consciência a respeito do mundo onde eu estou inserido. Eu não estou mais no tempo do Império Romano, quando a Igreja nasceu. Então, pronto, eu não sou muito otimista com relação ao Francisco, mas bem-vindo, Francisco, obviamente. O João é realista. João é realista. João Silvério, muito obrigada pela sua participação no nosso camarote virtual solidário. Muito obrigada pelas suas considerações, pela sua inteligência, pela sua sagacidade, pela sua clareza. Ele tem uma clareza para explicar. E, olha, muito obrigada por todo o apoio que você sempre deu para a nossa luta, para a nossa história, para a nossa agência. Estamos aqui para te amar sempre. Obrigada, João Silvério. Beijo. Muito obrigada. Muito amor. Tchau, obrigado.